todos. Meu nome é Virgínia Cibon e eu sou voluntária da CIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. A CIPEC é uma instituição independente de estudo, ensino e pesquisa fundamentados prioritariamente na Conscienciologia. A CIPEC é uma associação sem fins lucrativos. A Conscienciologia estuda a consciência, que somos todos nós. E ela se fundamenta no princípio da descrença. E esse princípio diz que você não deve acreditar em nada do que eu vou falar aqui, nem nos livros de Conscienciologia, mas que é importante você estar aberto ou aberta às novas ideias que vão ser apresentadas aqui. Tenha suas experiências, faça suas autoexperimentações e depois você vê se isso serve ou não para você. A gente vai apresentar aqui alguns fundamentos da Conscienciologia que a gente vai utilizar no decorrer da palestra. E assim, apresentando antes, fica mais fácil para aquelas pessoas que ainda não conhecem o paradigma consciencial. O primeiro fundamento é a holossomática. A Conscienciologia admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação. Ou seja, a gente é uma consciência que se utiliza de veículos para se manifestar. Por exemplo, a gente é esse amarelinho aqui, olha, a consciência. A gente se utiliza de um veículo mental muito sutil, denominado mental soma, que é utilizado para a gente raciocinar, discernir o certo do errado. Ligado energeticamente a esse veículo está o psicossoma, é o veículo das emoções. Ligado a esse energeticamente está também o nosso soma, ou o corpo biológico, que é esse corpo que a gente vê aqui. E a gente também dispõe de um veículo energético, que é esse branquinho aqui em volta do corpo físico, olha. Ele se afunila formando o que a gente chama de cordão de prata, que vai ligar esse veículo mais denso aqui, o corpo físico, aos outros veículos mais sutis. Na realidade, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou com todos esses veículos encaixados, e vocês também. Por quê? Para eu fazer essa palestra, eu uso o meu mental para pensar naquilo que eu vou falar. Eu sinto, eu tenho uma expressão de sentimento sobre aquilo que eu estou falando, e eu me expresso verbalmente pelo corpo físico. Então, a gente utiliza esses veículos ininterruptamente e de maneira simultânea. Um outro conceito que a gente vai usar aqui nessa palestra é sobre bioenergética. A Conscienciologia, então, estuda as formas de energias vitais e sua interação nos relacionamentos interconscienciais. O que é isso? É como que funcionam as energias nos nossos relacionamentos entre as pessoas. Como é que funciona a interação, essa troca de energia? A bioenergética vai estudar isso. Um outro conceito é a multidimensionalidade, que é justamente o estudo das várias dimensões em que nós, consciências, podemos nos manifestar. Então, aqui agora a gente está se manifestando na dimensão intrafísica. A mocinha aqui, olha, ela está na dimensão intrafísica, aí ela pega no sono, relaxa o corpo, e aí há uma desconhecidência desses veículos mais sutis que eu expliquei. Esses veículos desconhecidos, eles vão se manifestar em outras dimensões, chamadas dimensões extrafísicas. As dimensões extrafísicas, elas têm variáveis, desde dimensões mais densas até dimensões mais sutis. Aqui tem um outro exemplo, olha. Esse rapaz aqui na cama, ele acabou de dessomar. O que é dessomar? Dessomar é descartar o soma, descartar o corpo biológico. É a ocorrência da morte biológica. Mas ninguém morre na realidade, ele só descartou esse corpo. Então, enquanto ele estava aqui vivo, vamos dizer assim, no hospital, na cama, ele estava atuando na dimensão intrafísica.
Aí ele passou pela morte biológica, houve o rompimento desse cordão energético, e agora ele vai atuar na dimensão extrafísica. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar, tá? Um outro conceito que a gente vai usar aqui na palestra é o conceito da multisserialidade. A Conscienciologia, então, reconhece e estuda a série de vidas intra- e extrafísicas, alternadas e sucessivas que a consciência vivencia no seu processo de evolução. Ou seja, a gente nasce, vivencia aqui experiências no momento intrafísico, como a gente está aqui nessa vida. A gente está vivenciando as nossas experiências. Daqui a pouco, a gente perde esse corpo físico, não serve mais, chinelo está velho, a gente deixa o corpo físico aqui e vai viver nossas experiências, vai viver novas experiências na dimensão extrafísica, como aquele rapaz que eu mostrei. Aí, dali um pouco, depois de um tempo, a gente renasce, ganha outro corpo e vive experiências aqui na dimensão intrafísica e vai aprendendo. Então, é uma sucessão de vidas intrafísicas, extrafísicas alternadas. Uma hora a gente está no intrafísico, vive lá uns 80 anos, aí perde o corpo, vai para o extrafísico, vive 40 anos, aí volta e vai assim, sucessivamente, no decorrer do nosso processo evolutivo. O que é legal é a gente entender que nós hoje somos o resultado de tudo isso que a gente já viveu. As pessoas da nossa convivência hoje também já fizeram parte de todas essas experiências. Então, na realidade, a vida atual é um reencontro com outras consciências e o reencontro consigo mesmo, porque as posturas que a gente tem hoje, provavelmente a gente veio repetindo desde muitas vidas. Um outro conceito importante para a gente entender, para palestras, é o conceito dos estados conscienciais. Então, nós temos o estado consciencial extrafísico, que é da consciex, consciência extrafísica. É aquela consciência que não tem mais o corpo físico. Aquela consciência que já passou pela morte biológica e agora ela está vivendo na dimensão extrafísica. O estado consciencial intrafísico é da consciência intrafísica ou consim. É o nosso estado consciencial, o que a gente está vivendo agora, que é o momento evolutivo onde nós temos o corpo físico e a gente está vivendo as nossas experiências, a nossa vida aqui no intrafísico. Tem um outro estado também, que é chamado de estado consciencial projetivo. É da consciência intrafísica que está projetada. É aquele caso, a pessoa deita, descansa, dorme, acontece isso todo dia, mas a gente não percebe. Pode perceber com técnicas, pode sair do corpo com lucidez. E aí há uma descoincidência, e aí os veículos mais sutis vão experimentar, vivenciar experiências na dimensão extrafísica, temporariamente, porque depois volta se encaixa aqui no corpo físico. Com técnicas específicas, a gente pode sair do corpo e ter experiências lúcidas e entender isso pela experimentação própria, que é o que propõe a Conscienciologia. Alguém aqui já teve alguma experiência de sair do corpo? Então deixa eu saber um pouco da experiência do Arthur. Fala aí, Arthur. Pra falar, como é que foi a sua experiência? Foi legal, eu me senti jogando pra cima, aí eu saí, eu me vi deitado na cama, eu já me projetei aqui, me vi sentado. Mas durou pouco, eu não vi muita coisa. Teve uma que eu saí e eu vi o Getúlio Vargas, lá naquele dia do colchonete. Mas foi mais ou menos isso, eu senti um impulso indo e eu saí do corpo. Bacana. A experimentação própria tira da gente a crença
né? Porque você pode acreditar que existe o fenômeno da projeção, mas quando você vivencia o fenômeno, você sabe que ele existe. Por isso o princípio da descrença. A necessidade, a importância da gente experimentar, vivenciar, para depois tirar as conclusões da gente. Então vamos aqui para o tema da palestra, amparadores nas várias dimensões. Então o que a gente vai falar nessa palestra? Sobre a gente ter amparador e também ser amparador, né? A gente vai falar sobre amparador intrafísico e amparador extrafísico. A gente vai falar sobre a questão de todo mundo ter amparador e também sobre o guia cego, intrafísico e extrafísico. Então, para a gente ter uma ideia sobre amparo extrafísico, né, eu convido vocês a fazer uma autorreflexão. Se vocês, em algum momento na vida de vocês, teve a impressão de que vocês foram amparados extrafisicamente, alguém estava ali. No momento de perigo, de repente, nossa, levei um tombo, achei que ia me arrebentar inteiro e foi só um susto. No momento de decisão, então eu não sabia que decisão tomar, de repente me parece que ficou mais claro, a minha mente ficou mais tranquila, eu consegui escolher entre aquelas possibilidades que eu tinha, aquela escolha de repente facilitou minha vida, ou aquela escolha de repente evitou que muita coisa ruim acontecesse, né? Alguém tem alguma experiência, alguém lembra de alguma situação onde se sentiu amparado extrafisicamente? Bom dia a todos, meu nome é Zaide, eu de profissão sou comerciante e eu tive uma experiência maravilhosa sobre isso, porque eu nem conhecia a Conscienciologia ainda e não conhecia também todo esse estudo do extrafísico, de amparadores e tal, não conhecia. Então eu tinha abrido meu comércio há pouco tempo e tinha lançado umas cortinas para vender. E como as cortinas eram muito grandes, assim, com muito tecido, elas ficavam mais caras, e daí não tinha como vender. Foi encalhando, e eu tinha cata para pagar, eu precisava que girasse. Então, na hora de deitar, eu peguei e fiz uma prece, aquele tempo eu só conhecia isso, fiz uma prece e pedi que eu tivesse um esclarecimento o que eu poderia fazer para que eu pudesse girar melhor a mercadoria e poder cumprir com meus deveres. Aí eu peguei e deitei. E aí veio na minha mente tudo que eu teria que fazer, que eu deveria lançar uma cortina promocional, com menos tecido, com menos mão de obra, e eu não tinha experiência nenhuma nesta vida disso. E com menos mão de obra, com menos aviamentos, onde que ficaria mais barata e seria um sucesso essa cortina. E eu levantei com aquilo na cabeça, escrevi tudo o que eu tinha que fazer e fui para o meu comércio. E fui lançar a cortina. Lancei a cortina, que dei o nome de cortina promocional, e foi um sucesso. Consegui financeiramente pagar todos os meus encargos, e a gente conseguiu com isso, ficou essa cortina promocional até hoje, onde ela gira mais do que uma normal, porque ela ficou mais barata. E, então, vocês veem que isso daí ocorre mesmo, é só a gente se propor ao plano extrafísico, que a gente vai ter muito esclarecimento sobre isso. Então, eu acho que vocês devem, principalmente quem está passando por uma fase difícil, deve jogar o plano extrafísico, e o mental vai te ajudar. Os amparadores vão estar ali para te ajudar e vocês vão ter sucesso. Obrigada. Ok, Zaide, obrigada. E a Zaide falou de uma situação de amparador extrafísico, mas também a gente tem situações onde a gente recebe amparo intrafísico. Por exemplo, uma situação onde alguém
veio e te acolheu emocionalmente. Você estava numa situação difícil, passando algum problema emocional, e uma pessoa deu suporte, te ajudou. Uma outra situação de amparador intrafísico é justamente quando você está numa situação financeira difícil e alguém, uma pessoa, vem e te ajuda, acolhe, te dá solução para o problema. E mesmo esclarecimento, né? Então, às vezes, você recebe um livro de uma pessoa e a pessoa fala assim, olha, dá uma lida nesse livro aqui, eu acho que vai te ajudar. Ou, olha, você não quer participar desse curso aqui? Eu acho que tem a ver com você. E a partir daquele livro ou daquele curso, você percebe que mudou a sua vida, alguma coisa de alguma maneira melhorou. Então o amparador intrafísico é aquela pessoa que está ali do teu lado para te ajudar. Então, voltando à questão, a gente vai falar sobre o amparador intrafísico. O amparador intrafísico, então, é aquela a consciência intrafísica do bem, né? Aquela consciência que está sempre ali disposta a ajudar as pessoas. Os amparadores intrafísicos, eles fizeram ou fazem parte da nossa vida, estiveram ou estão passando pela nossa vida por um curto ou por um longo período de tempo, mas que de alguma maneira, seja de uma maneira breve ou uma maneira longa, essas pessoas de alguma maneira nos ajudam. São, se a gente pensar, são os nossos pais, avós, né, familiares, primos, né, amigos, de repente chefe de trabalho, colega de trabalho, né? São aquelas pessoas que de alguma maneira se tornam um exemplo para nós. Eu trouxe 2 casuísticas de amparo intrafísico. Uma é de um professor de uma faculdade de Direito Penal de Teresina, no Piauí. E esse professor, então, ele estava dando aula e tinha uma aluna que estava com um bebezinho, né? E o bebezinho, vocês sabem, tem bebê que ele fica quietinho, sentadinho, mas tem bebê que não gosta que a gente fique sentado, né? Vamos voltar aqui. Tem bebê que não gosta que a gente fique sentado, ele quer que você fique andando, ele fica de pezinho, você fica andando e ainda dando uma ninadinha nele. Então o bebê estava incomodado na aula, estava chorando, e o professor percebeu que a aluna ia acabar saindo da classe para não incomodar as outras pessoas. O que ele fez? Ele pegou o bebê no colo, e aí ele com o bebê no colo, ele dando aula, ele andava para lá e para cá, o bebê parou de chorar, porque era o que o bebê queria, né? Com isso, ele conseguiu dar aula dele, ela conseguiu ficar na classe e ela conseguiu fazer as anotações que precisava fazer. Então, essa é uma casuística de um amparo intrafísico bem breve, mas que com certeza vai ficar como exemplo para a pessoa. Uma outra casuística que eu trago aqui é de um rapaz, o Dang Vuong. Ele é gerente de vendas da BMW em Blyth, no Reino Unido. E ele estava trabalhando, recebeu um telefonema de uma senhora desesperada que tinha caído no banheiro e que precisava da ajuda dele. Aí ele nem pensou, ele pegou o carro, saiu achando que era ali na vizinhança, não era, ela estava a quilômetros de distância. Ele dirigiu, percebeu que de repente no trajeto tudo dava certo, estava tudo aberto, ele conseguiu chegar muito rápido e facilmente no endereço da senhora que estava a quilômetros de distância, acionou a ambulância. Chegando lá, a senhorinha estava no banheiro, ele acolheu a senhora, e aí que ele foi saber que aquele telefonema não era para ele. Aquele telefonema era para a neta dela. Ela caiu, ficou desesperada e ligou no celular, só que ela ligou errado, ela estava desesperada. Ele chegou, ficou com a senhorinha, cuidou dela até a ambulância chegar e os familiares também. Então, essa é uma casuística de amparador intrafísico que, de repente, é desconhecido para nós. Mas ele chega naquele momento exato
pontualmente, e a gente nunca mais vai esquecer, ele se torna um exemplo para a gente. Agora, é interessante a gente ver isso, né? O Dang, ele atuou como amparador intrafísico, mas quando ele tomou a decisão de ir lá ajudar a pessoa, tudo se abriu para ele. Ele achou que era do outro lado da rua, no quarteirão, quando ele viu estava a quilômetros de distância, mas tudo aconteceu muito rápido. Aí a gente vai ver aí a atuação do quê? Do amparador extrafísico ajudando o Dang a resolver o problema. E o amparador extrafísico? O amparador extrafísico é justamente a consciência extrafísica, a consciex do bem, aquela consciex que vai auxiliar uma consciência ou várias consciências, consciências humanas, né? Agora, o amparador extrafísico, ele pode atuar pontualmente, que nem ali. O Dang se viu numa situação, precisava ajudar a senhora, e aí ele percebeu que ele foi ajudado. Ele chegou muito rápido na casa da senhora que tinha caído. Isso é uma atuação pontual, naquela situação. Mas existem amparadores extrafísicos técnicos. Então, amparador, por exemplo, extrafísico de função. Então, a função de alguns amparadores são justamente técnicos em atividades profissionais. Esses amparadores técnicos em atividades profissionais, geralmente, quando eles estavam aqui na vida intrafísica, eles exerceram essa profissão. Então, por exemplo, aqui, ele foi médico, ela foi médica, atuou em determinada área, aí passou o tempo dele, Chinelo ficou velho, ele morreu, morte biológica, foi para o extrafísico. E aí ele se propõe, fala, não, eu quero trabalhar como amparador. Aonde que ele vai ser colocado para fazer assistência? Junto dos médicos. E dependendo da especialidade dele, ele vai ajudar, vai auxiliar algum médico dentro da função que ele já exerceu aqui no intrafísico. Assim acontece também com os cientistas, né? Cada um na sua área de pesquisa, com o professor do jardim de infância, o professor universitário, o professor de conscienciologia. Cada um deles tem um amparador extrafísico dessa função, técnico especializado nessa função. A administração pública também tem amparadores extrafísicos. A administração pública, o amparador, ele consegue auxiliar os administradores por exemplo, da prefeitura, do governo, se a pessoa que está ali naquele trabalho, ela tiver uma intenção positiva, cosmoética, ou seja, ela vai trabalhar para o bem da comunidade e não a serviço próprio, né? Quando é assim, o amparador consegue auxiliar essas pessoas. Aqui na CIPEC nós temos um trabalho, uma pesquisa, já desde 2003, que trabalha justamente junto aos amparadores extrafísicos para auxiliar os gestores da administração pública. Então, é um conceito novo, é de para a administração pública. Quando a gente coloca o prefixo para na frente da palavra, significa que esse conceito está relacionado à dimensão extrafísica. Então, existem para-administradores, ou seja, amparadores extrafísicos que vão atuar em determinados setores do município. O setor da Secretaria de Segurança, o setor da Educação, o setor da Saúde. E é em cima disso que nós temos um grupo aqui de pessoas que atua energeticamente para auxiliar nessa atividade aí, junto aos gestores da prefeitura aqui da nossa cidade. Existe um outro amparador extrafísico do função, que é o técnico em desenvolvimento energético.
Então, como é que funciona? De repente, a pessoa conhece sobre bioenergia, a pessoa percebe que é importante ter o autodomínio energético e aí começa a estudar. Estuda, participa de cursos e começa principalmente a praticar o trabalho energético. Nesse período, ele vai ter, com grande assertividade, um amparador extrafísico técnico em bioenergética, que vai ajudar a otimizar, a acelerar o desenvolvimento energético dele. Existe também um amparador extrafísico técnico em dessomas. O que é dessoma mesmo? É o descarte do soma, é a morte biológica. Então, existem amparadores técnicos justamente nesse momento do descarte do soma. Porque a morte biológica, o desprendimento dos veículos mais sutis, do veículo mais denso que é o soma, esse deslaçamento, esse desligamento desses veículos, ele precisa de alguns procedimentos técnicos. A gente vai ver mais detalhadamente esses procedimentos na palestra do mês que vem, que o professor Walter vai falar sobre dessoma, redessoma. E é necessário amparadores que tenham conhecimento para poder fazer o desligamento nesse processo da dessoma. E também eles trabalham para que, em algumas situações, o dessomante, ele pode estar mais tenso, para ele ficar mais calmo. Eles trazem pessoas, consciências já dessomadas, queridas, amadas daquela pessoa que está perdendo o corpo ou passando pela morte biológica, para que ele se tranquilize. E aí ele, vendo aquela pessoa amada, querida, ele se solta com mais facilidade do corpo físico. Esses processos de dessoma são trabalhados por equipes extrafísicas experientes, técnicas nesse assunto. Existe também o amparador extrafísico técnico em desassédio. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o técnico em desassédio, é importante a gente entender o que é o assédio, né? Então, eu falei que a gente pensa, que a gente sente e que a gente tem uma ação. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, a gente emana uma energia. E essa energia tem a qualidade daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Então, se eu tenho prioritariamente ou preponderantemente, na maioria das vezes, pensamentos desequilibrados, ou seja, eu tenho, na maioria do dia dos meus pensamentos, são pensamentos de ciúme, ou de raiva, ou pensamento de culpa, de mágoa, são pensamentos desequilibrados. A energia que eu estou exteriorizando durante o dia tem essa qualidade, é desequilibrada. E vai fazer conexão com energias similares, semelhantes, de consciências extrafísicas que estão tendo esse mesmo tipo de pensamento e sentimento emanando a mesma energia. Porque cada tipo de pensamento e sentimento tem um tipo de energia com um tipo de vibração. Essa vibração vai fazer conexão com energias semelhantes. Claro que o contrário também é válido. Se eu sou uma pessoa que preponderantemente no dia, eu tenho pensamentos e sentimentos mais equilibrados, positivos, otimistas, pensando no bem de todos, né? Me sentindo pleno diante das pessoas, procurando ajudar, a gente não é o dia inteiro equilibrado e nem o dia inteiro desequilibrado. Mas o que prepondera, o que a gente tem em maior abundância, vamos dizer assim, de pensamento e sentimento, é aquilo que vai predominar no dia. Então, se esses pensamentos e sentimentos são equilibrados, a predominância é do equilíbrio, a gente vai se conectar com consciências extrafísicas que tenham essa mesma vibração energética. Mas como a gente está falando em assédio aqui, a gente vai falar das pessoas que predominantemente durante o dia
tem um pensene, um pensamento, sentimento, uma energia desequilibrada. Então, elas vão trazer para elas consciências com o mesmo padrão. E o que vai acontecer? Vai fortalecer nelas esse padrão de desequilíbrio. Se a pessoa se sente magoada, ela vai ter um aumento dessa mágoa, por quê? Porque ela vai ter junto dela energias do mesmo padrão. O que o técnico, o amparador extrafísico, técnico em desassédio faz? Ele vai trabalhar junto com uma consciência intrafísica, para poder energeticamente auxiliar, acolher, dar uma energia de maior clareza mental e entendimento para essas consciências. Eu estou falando aqui o assunto muito rapidamente, o assunto é bem mais profundo, somente para vocês entenderem o que o técnico em desassédio faz. O amparador extrafísico de função técnico em desassédio, ele sempre vai trabalhar com uma consciência intrafísica. Então, na conscienciologia, nós temos a TENEPS, tarefa energética pessoal, que é uma atividade, uma técnica energética que a pessoa faz sozinha, junto com o seu amparador extrafísico, como está aqui, exteriorizando energia para as consciências desequilibradas e doentes, necessitadas. Aqui na CIPEG a gente tem a APROCIM, que é uma técnica energética em grupo, onde a gente faz toda segunda-feira. A gente também trabalha com equipes extrafísicas que vão, junto com a gente, exteriorizar energias para, além de outro tipo de assistência, fazer o desassédio em consciências extrafísicas doentes, ok? Tem também o amparador extrafísico de função técnico em projeção consciencial. Então, de repente, eu ouvi falar sobre esse negócio de projeção astral, projeção consciencial, me interessei, comecei a estudar, ouvi vídeos, participei de cursos, e aí eu começo a me utilizar de técnicas para tentar sair do corpo. Claro que não é uma vez, duas vezes, o amparador percebe a minha determinação, meses a fio, o que pode acontecer? Ele pode ficar ao lado e ajudar eu ter experiência de saída fora do corpo, lucidamente. Porque nem sempre é fácil eu conseguir sair com lucidez. Muito mais difícil do que fácil. Agora, com a ajuda dele, a coisa fica mais fácil e eu posso vivenciar essa experiência de uma maneira lúcida e tranquila. E aí, todo mundo tem amparador extrafísico? O amparador extrafísico está onde existe necessidade de assistência, né? Então, a gente viu que, naquele caso daquele rapaz lá no Reino Unido, ele contou com o amparo extrafísico porque ele estava direcionado, pronto para fazer assistência. Então, foi uma assistência pontual. Mas, se você quer conhecer, ter contato direto com o amparador extrafísico, é importante que você se dedique a fazer assistência. Que você seja um epicentro de assistência, ou seja, a partir de você, a assistência começa a acontecer. Né? E que seja assistência, nem que seja do esclarecimento ou do consolo. Assistência do esclarecimento é aquela onde você vai conversar com a pessoa, procurar trazer informações para a pessoa, até mostrar a ela pelo autoquestionamento por que ela, de repente, está naquela situação atual. Mas existem situações em que não dá para chegar para a pessoa e esclarecer a pessoa ou levar a pessoa a se autoquestionar. Aquele momento é só para a pessoa receber um abraço, ou a pessoa precisa de um remédio, ela está com dor física, de repente ela está com fome, ela precisa comer. Então essa é a tarefa do consolo, tão importante e necessária quanto a tarefa do esclarecimento. Mas não importa se você vai fazer a tarefa do esclarecimento ou a tarefa do consolo. O importante é a intencionalidade assistencial em qualquer contexto. E a gente também pode exercer a atividade energética ombro a ombro com o amparador, do lado do amparador.
exteriorizando as nossas melhores energias para as pessoas e consciências necessitadas. Mas para isso, primeiro a gente precisa entender o que é bioenergia, a gente precisa entender e saber qualificar as nossas energias, porque como eu vou exteriorizar se eu não conheço o que é energia, se eu não entendo como eu posso qualificar, como é que está a minha energia? De repente, eu preciso me equilibrar, entender, saber para poder exteriorizar. Eu preciso também me utilizar de técnicas energéticas para aumentar meu estofo de energia, para poder, então, fazer a assistência. A partir disso, eu começo a trabalhar direto, ombro a ombro, diariamente, diuturnamente com os amparadores. E aí o guia cego ou amaurótico, né? Então o guia cego, amaurótico é sinônimo de cego, amaurose é cegueira. Então o guia cego é aquela com sim ou com ciex, desorientada, inexperiente, sem senso moral e ético, que vai, de alguma maneira, conscientemente ou inconscientemente, induzir outras consciências ao erro, à desinformação, porque ela tem os interesses pessoais e ela vai agir de acordo com os interesses pessoais dela. Então, ela não utiliza a cosmoética. Voltando aqui um pouquinho, antes da gente chegar no autoquestionamento. O guia cego amaurótico intrafísico, às vezes pode ser até uma mãe, um pai, que ao invés de apresentar todo o esclarecimento, levar os prós e os contras de algum tipo de informação para o seu filho e deixar o filho fazer a sua escolha, ele pode até dar alguma informação, mas a informação dele é feita de uma maneira em que ele mostra aquilo que ele quer que o filho escolha. E às vezes o filho, para não desagradar o pai, acaba escolhendo aquilo que ele não quer. Isso é uma atitude de um guia cego intrafísico. O guia cego extrafísico, às vezes, é alguma consciência que já viveu com a gente, amou muito a gente, nem sabe que está prejudicando, mas passa pela morte biológica e fica ali do nosso lado. E aí, a verdade dela, o que ela acha que é certo, ela acha que tem que ser para a gente também. E acaba influenciando negativamente as pessoas. Eu acho muito interessante a conscienciologia, porque a conscienciologia é uma ciência prática, né? E não importa o assunto que a gente traga em questão, a gente pode utilizar esse assunto para fazer autoquestionamento, para levar isso na prática do dia a dia da gente. Então eu trouxe aqui alguns questionamentos para reflexão. Das pessoas que eu convivo diariamente, quem eu acho que são meus amparadores intrafísicos? Todas as pessoas, não é só familiar, amigo de trabalho, voluntariado, amigo socialmente falando. Quem são os guias cegos intrafísicos? Quem atua comigo tentando de alguma maneira fazer eu decidir aquilo que ele quer? Ou quem é aquele que vem, mostra para mim as possibilidades, às vezes eu até nem gosto, né? A pessoa amparador intrafísico, às vezes ele traz uma verdade para mim que eu não gosto de ouvir, mas ele não impõe aquela verdade, ele faz eu acordar. E aí eu vou decidir se eu quero aquilo ou não. Mas às vezes a gente acordar é meio ruim, é incômodo. Então às vezes a gente confunde o amparador intrafísico com o guia cego. A grande diferença é que o amparador intrafísico, ele não vai te induzir a nada. Ele vai te mostrar uma verdade que às vezes nem é muito agradável, mas ele vai deixar você decidir. E um outro questionamento para reflexão é sobre mim. Como que a minha postura diária? Eu atuo mais como amparador intrafísico ou eu sou mais do tipo guia cego intrafísico? Eu
passo tudo aquilo que eu posso de informação, de esclarecimento, mas eu deixo a pessoa tranquila para escolher, ou eu passo a informação, só que eu coloco aquela energia de que, olha, indiretamente eu posso nem falar, mas eu acabo induzindo a pessoa a decidir aquilo que eu acho melhor. Fica aí para a autopesquisa de vocês. Eu trouxe aqui algumas posturas que são bem bacanas, eu trouxe do livro Autoconsciência e Multidimensionalidade, e são posturas para a gente se tornar mais autossuficiente, evitar riscos desnecessários e atuação do amparador, sobrecarga do amparador. Porque se a gente é mais autossuficiente, a gente não precisa de amparador cuidando da gente. A gente pode atuar como assistente junto ao amparador e não assistido. Por exemplo, planejar as atividades diárias. Então tem gente que deixa para planejar a atividade do dia no dia, meia hora antes. Aí o que acontece? Perde horário, aí fica ansioso, aí tinha que levar alguma coisa, esquece o material, aí assedia, desequilibra o outro que está com o horário com aquela pessoa estabelecido. Numa dessa, pode pegar o carro e sofrer um acidente, bater o carro, né? Então, essa é uma postura que vai fazer a profilaxia de muita coisa e tirar a sobrecarga de trabalho do amparador. Trabalhar as energias sem dispersão. Utilizar o trabalho das energias como se fosse a sua segunda natureza. Assim como a gente escova os dentes, a gente vai no banheiro, a gente toma banho todo dia, trabalhar com as energias todo dia várias vezes. Ajuda a equilibrar o campo de energia, ajuda a gente a tomar decisões com mais clareza e aliviar aí o serviço dos amparadores. Priorizar ambientes sadios, né? Porque nos ambientes sadios a energia já é mais equilibrada. Ah, mas não dá, no meu trabalho é complicado, o ambiente lá é todo desequilibrado. O que eu tenho que fazer então? É importante eu trabalhar com as energias. Eu então ser o epicentro de equilíbrio do ambiente. E não deixar amparador tudo maluco. Raciocinar mais, devanear menos. Porque quando a gente raciocina, a gente evita um monte de coisa, um monte de escolha errada, que depois vai gerar desequilíbrio. Evitar pato pensenes. Pato é de patológico, doente. Pensene é pensamento, sentimento, energia. Ou seja, evitar pensenes, pensamentos, sentimentos e energias patológicas, negativas, porque, como a gente viu, isso só atrai energia negativa também, gerando assédio, promovendo desequilíbrio. Antecipar-se aos fatos previsíveis. Então, de repente, eu sei que vai ter alguma coisa à frente, eu me antecipo, eu me preparo, né? Eu trabalho mental. Trabalhar o emocional dá trabalho para o amparador. Quando você trabalha com o mental soma, discernimento, antecipação, você alivia o trabalho do amparador. Pensar antes de falar. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente não pensa, fala aquilo que não precisa, cria um clima terrível, gera uma desarmonia e lá na frente vai gerar culpa na gente. Sem contar que pode gerar um monte de situação ali muito difícil. E evitar companhias e amizades ociosas. Por quê? Aquelas pessoas que não tem nada de bom para fazer, né? Não aproveitam o tempo tão importante que a gente tem aqui dessa ressoma para trabalhar evolutivamente, a pessoa não tem nada de bom para fazer, ela vai fofocar, ela vai beber, vai perder tempo, um tempo importante que a gente tem evolutivamente aqui. E essa perda de tempo provavelmente desequilibre o ambiente e necessite de amparador para ajustar isso.
Eu agradeço, fica aqui o meu e-mail, se alguém que tiver alguma crítica, alguma dúvida, algum esclarecimento, eu estou à disposição. E a gente vai, então, iniciar a prática energética. Então, a CIPEC, em qualquer atividade que ela faça, ela sempre traz a prática energética, porque é importante a gente ser autossuficiente energético, não depender de ninguém para trabalhar energia para você. Quando você precisa, você pode conseguir, você pode trabalhar as energias por você mesmo. Então, quem quer ficar de pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado, também pode ficar. A gente vai fazer com a luz acesa, para acostumar a fazer o exercício em qualquer situação. Vocês podem fazer o exercício de qualquer jeito, de pé, sentado, deitado. A gente só pede para que não se faça quando estiver dirigindo ou com algum objeto cortante, né? Então, vamos lá. Procura fechar os olhos, relaxar. Vamos inspirando, enche o abdômen de ar, prende a respiração e conta até 3. 1, 2, 3. Solta o ar, relaxando o soma. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3. Expira, relaxando e soltando, relaxando todo o seu soma. Conforme o ar sai, você vai relaxando cada vez mais. As mãos, os pés descruzados, bem relaxados. Faça mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3. Expira, relaxando o seu soma. Continue respirando tranquilamente, profundamente, voltando a atenção somente para esse momento. Agora você vai colocar a atenção, presta atenção no alto da sua cabeça. Lembrando que aonde você coloca atenção, lá se concentram suas energias. Coloque sua atenção no alto da cabeça, concentrando as suas energias no alto da cabeça. Faça isso de uma maneira tranquila, concentrada, sem devaneios. Agora, aos poucos, você vai direcionar esse bloco, essa massa de energia que se concentra no alto da sua cabeça. Você vai dar o comando mental para que ela comece a descer, envolvendo o seu rosto. Ela vai descendo pelo seu pescoço e pelos seus ombros. Ela desce pelas suas costas, braços e mãos. Essa energia vai descendo pelos seus quadris, pernas, chegando até os pés. Você dá o comando mental agora para que essa energia faça um movimento contrário, subindo. Ela vai subindo, envolvendo suas pernas, quadris, mãos. Ela vai subindo, envolvendo seus braços, costas, tórax, ombros, pescoço, rosto, chegando ao alto da cabeça novamente. E você começa esse movimento de descida da energia até os pés e subida da energia novamente até o alto da cabeça. Um movimento tranquilo e ritmado. Ela desce até os pés e dos pés ela sobe até a cabeça. Se perder um movimento não tem importância, começa novamente. A energia do alto da cabeça vai até os pés e dos pés ela sobe até a cabeça novamente.
E aos poucos você vai aumentando a velocidade dessa energia, que desce e sobe de uma maneira ritmada. Essa energia agora se movimenta com mais velocidade. O seu corpo está imóvel. É a energia que se movimenta. Agora com velocidade. Aumente a velocidade da energia que desce e sobe, até o máximo que você conseguir, confortavelmente. Mas mantenha essa velocidade máxima, procurando atingir o estado vibracional se for possível. Mantenha mais um pouco. Mais um pouco. Esse momento é o momento onde acontece a asepsia energética do nosso campo. Por isso é importante a atenção, concentração na velocidade máxima das energias. Ok, vá diminuindo a velocidade até que ela cesse por completo, voltando à vigília física, abrindo os olhos, sentindo-se muito bem.